Você provavelmente já ouviu alguma história, algum relato sobrenatural ou paranormal envolvendo estações de trem, de metrô, enfim. Isso não seria diferente em uma estação considerada uma das mais antigas do mundo. Eu tô falando da Circle Line, que fica em Londres e faz parte da Metropolitan Railway, que é a mais antiga do mundo, que é datada de 1863. Nessa época, os vagões ainda eram de madeira, eram todos abertos e eles eram movidos a vapor. Aí, a partir de 1900, mais ou menos até 1918, gradualmente eles foram eletrificando esses trens e tudo correu bem até a década de 90, quando algumas panes muito estranhas começaram a acontecer. O trecho entre Edgware Road e Baker Street começou a sofrer algumas panes elétricas e apagões que deixavam os passageiros em completo breu. Foi então que a administração resolveu contactar os próprios passageiros que eram frequentes naquela linha para perguntar se eles estavam notando alguma faísca, alguma pane ou alguma coisa diferente que eles não tinham conseguido identificar. E os relatos foram dos mais diversos, e alguns um tanto quanto estranhos. Uma passageira que frequentava essa linha há pelo menos 15 anos começou a perceber que as pessoas tinham alguns comportamentos um tanto quanto diferentes quando elas estavam nessa linha onde estava tendo esses problemas. Ela disse que os comportamentos variavam muito, mas normalmente as pessoas ficavam muito emotivas, algumas ficavam muito tristes, angustiadas, e algumas nem conseguiam concluir o percurso e acabavam descendo numa estação antes, porque se sentiam muito mal. Outro passageiro, que também era frequente nessa linha, relatou que nesses apagões, não só ele, mas como outras pessoas também, percebiam que existiam algumas figuras do lado de fora do vagão, como se fossem pessoas andando. Apesar deles não conseguirem ver, porque eles estavam num completo breu, eles sentiam que essas pessoas estavam ali observando eles. Então a administração resolveu checar os registros que os engenheiros vitorianos deixaram na época da construção, porque como a ferrovia foi feita ali numa área que era historicamente significativa, qualquer coisa encontrada durante as escavações tinham que ser registradas em documentos. E esses documentos mostravam a descoberta de muitos fragmentos de ossos e dentes humanos naquela área. Inclusive, entre 1863 a 1918, a quantidade de ossos encontrada foi tão grande que eles apelidaram aquela área de Poço da Peste. Então eles foram ao Museu Britânico checar essas informações e lá os acadêmicos afirmaram que aquela área era um poço da peste medieval. E eles acreditam que pelo menos 20 mil pessoas foram enterradas anonimamente ali na época no que eles chamavam de peste negra. E aí, por conta dessas descobertas arqueológicas e esses relatos um tanto quanto estranhos dos passageiros, eles acabaram tomando algumas medidas inusitadas. E além de trocar todo o caminhamento elétrico, eles também chamaram um padre para abençoar aquele trajeto com água benta, e eles instruíram os funcionários a não dizer palavrões e nem blasfêmia naquela área, em respeito a seja lá o que tivesse acontecendo ali. E por incrível que pareça, após essas medidas, todos esses eventos sobrenaturais cessaram e isso nunca mais aconteceu. E você, também já passou por alguma situação sobrenatural ou paranormal no trem ou no metrô?